Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa reflexão aqui, o nosso esforço no sentido de pensar a sociedade, né, e o comportamento dos indivíduos na sociedade. Então, hoje a gente vai pensar sobre um conceito muito importante para a sociologia e para a nossa imaginação sociológica, que é sempre em torno dessa compreensão dos fenômenos sociais. A gente vai pensar sobre um conceito muito importante que é o conceito de instituições sociais. E aí a gente inicia trabalhando com uma metáfora sobre o jogo, né, de futebol, né? Creio que grande parte de vocês conheçam as regras e a lógica, né, de funcionamento de um jogo de futebol, mas para a gente produzir a partir dessa metáfora é a seguinte ideia: o que a gente observa mais, o jogador ou o jogo, né? Lembrando que isso permite, dentro do esforço que a gente vem fazendo desde o início, da compreensão dessa relação, dessa dinâmica existente nas sociedades entre a figura do indivíduo e a sociedade no seu conjunto, na sua totalidade, pois ela acaba sendo composta, né, ou ela é composta por, por essas interações desde o plano individual até grupos e a totalidade daquilo que a gente poderia definir ou observar numa determinada sociedade. Então, o que, que são de fato as instituições sociais, né? As instituições sociais, a gente não pode pensar somente do ponto de vista jurídico, ou seja, algo que seja definido e reconhecido pelo direito, juridicamente, né? A gente tem que pensar as instituições sociais no sentido mais amplo, mas que produz uma série de regras, de normas as quais os indivíduos estão inseridos, né? E essas instituições sociais, essas regras, essas normas que moldam comportamentos, elas fazem com que os indivíduos cumpram em alguma medida ou se sintam pressionados a cumprir essas regras e essas normas. Então, essas instituições, ao fim e ao cabo, elas exercem o controle sobre os indivíduos, sobre o comportamento dos indivíduos. É... Então, isso significa na prática que individualmente, recolocando novamente a metáfora, né, o jogador ele não pode jogar de acordo com a sua vontade, somente prezando pelo seu interesse. Na interação e na sua participação dentro do jogo, ele precisa reconhecer e cumprir determinadas regras que são exigidas tanto por outros jogadores como por aqueles também que estão assistindo, como pelas instituições formais que regram o funcionamento daquele jogo, como FIFA, como Embol e tudo mais. Então, esse jogador que quer fazer o gol, ele não pode fazer um gol de mão, porque ele é cobrado tanto pelos jogadores que estão ali jogando, como pelo árbitro que faz com que as leis e as regras sejam cumpridas, como pela torcida. Se eu for jogar, inclusive no campo adversário, fizer um gol com a mão, vai dar problema, como também existem outras instituições que estão para além daquele momento do jogo e estão definindo aquelas regras, aquelas normas, de forma a orientar, a definir a forma adequada de se vencer um jogo, de se jogar futebol, né? Então, no caso, quando a gente faz o deslocamento dessa metáfora para uma análise social, a gente entende que dentro daquilo que a gente vem discutindo desde o início, o que influencia o quê? Se é o indivíduo que produz a sociedade como resultado, e seria o vetor mais forte, mais relevante em relação a isso, ou se é a sociedade que define na totalidade os indivíduos. Como a gente já vem discutindo, existe uma certa margem de interação e de liberdade, vamos dizer assim, embora não seja a expressão mais correta, entre essas duas dimensões, que uma exerce pressões e influência sobre a outra, né? Então as instituições estão em todos os lados, né? Se a gente for para pensar essas instituições nesse sentido mais amplo, a começar pela nossa própria família. Podemos dizer que a família ela é uma instituição, vamos dizer, elementar, fundamental da interação dos indivíduos no âmbito social, né? Ela é, digamos, o primeiro estágio de relação que nós, seres vivos, né, seres humanos, estabelecemos com essas instituições
instituições, vamos dizer assim, sociológicas, né? Instituições sociais que são observadas pela sociologia, mas escola, clube, igreja, o próprio casamento, a própria ideia de monogamia, por isso que eu estou falando que o Estado, que essa compreensão que a gente precisa ter sobre as instituições sociais não se reduz ou não se reduzem as instituições, no caso, né, a uma dimensão puramente jurídica, né? Mas elas moldam os nossos comportamentos e é importante também reafirmar que se elas moldam os nossos comportamentos, elas foram construídas por indivíduos. Então isso mostra uma certa complexidade da situação. Que se por um lado as instituições ao longo do tempo elas vão conformando o comportamento, as condutas, como dizem, os papéis sociais dos indivíduos, por sua vez, elas foram construídas por essas interações, por esses indivíduos ao longo da história, né? As instituições, elas são normas e regras também impessoais, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que elas exercem a sua dinâmica de força, de pressão, de coerção, de controle, de maneira indistinta, ou seja, sobre todas as pessoas, sem fazer uma distinção muito clara se é homem, mulher, cor de pele, religião. As instituições, por exemplo, o casamento ou determinados comportamentos, elas perpassam o conjunto, a totalidade da população. Mas elas podem ser modificadas, né? Por exemplo, a escravidão durante muito tempo foi uma instituição muito presente, né, na formação histórica e um valor quase inquestionável durante muito tempo, ou fortemente dominante, exercendo forte consenso, né? E foi um movimento abolicionista, foi um movimento negro, através da luta do povo negro, que isso foi sendo questionado como instituição social e foi deixando de ser naturalizado. Ou seja, as instituições elas acabam exercendo uma certa naturalização nos comportamentos e uma aceitação da coletividade em torno disso. Então, movimentos sociais ao longo da história, movimentos políticos com determinadas pautas, confrontam o funcionamento dessas instituições. A gente tem visto as lutas antirracistas, e o racismo é também uma instituição em alguma medida, as lutas antirracistas ao redor do mundo, tendo como epicentro nos Estados Unidos. A gente também teve a luta do direito à igualdade das mulheres, na luta contra a instituição do patriarcado, que produz o machismo como forma de dominação e padrão de valorização ou desvalorização da mulher e sobrevalorização do homem. Então, todas essas questões, elas demonstram que as instituições elas exercem sua força, mas elas também estão submetidas a um tipo de intervenção e de interação por parte das sociedades. Então, as instituições elas acabam regulando os comportamentos sociais, né, os comportamentos das pessoas, e essas pessoas assumem papéis sociais de forma a corresponder às expectativas que essas instituições impõem, que essas instituições oferecem, né? Conforme eu disse, elas muitas vezes são naturalizadas, são aceitas tranquilamente. E por que são aceitas de maneira naturalizada? Porque elas perduram ao longo do tempo. Elas, por terem uma existência histórica, por terem uma dimensão histórica na sua existência, o seu início, a própria percepção das instituições sociais como produto da criação humana se perde. E com isso, as gerações e as sucessões de gerações vão permitindo que, por um lado, essas instituições venham a se solidificar e, por sua vez, se tornem cada vez mais naturalizadas, estando introjetadas no pensamento e no comportamento das pessoas, de forma que as pessoas nem pensem mais qual é a origem, qual é o sentido e qual é o motivo da existência desse padrão de controle, de coerção sobre o comportamento dos indivíduos e das pessoas. Isso eu falo de maneira geral, né? Porque de modo geral, a gente sabe que na realidade complexa e na complexidade do cotidiano, as pessoas estabelecem críticas, questionamentos, comportamentos que, vamos dizer assim, não necessariamente se adequam aos padrões. Então isso sofre também
resistências, enfrentamentos no cotidiano, mas como a gente está fazendo uma análise geral ou genérica do fenômeno, eu estou considerando só um dos lados do processo, né? Então, por elas terem um fator histórico, elas serem de fato um elemento produto de um processo histórico, elas acabam perdendo essa, vamos dizer assim, essa contingência, essa condição de algo que é exterior e não necessariamente identificado com a nossa essência, com a nossa necessidade humana. Ela é um construto, é uma construção social, né? E elas são criadas pelos homens, conforme eu disse, se solidificam ao longo das gerações e ganham vida própria, né? É o que os sociólogos dizem. Elas funcionam em certa medida por si só, a despeito dos interesses, a despeito das críticas e, de modo geral, elas têm uma característica de serem muito resistentes, né? À passagem do tempo, como os historiadores diriam, são perenes, ou seja, elas permanecem a despeito da passagem do tempo. E aí a gente pode, rapidamente, a gente pode se deter um pouco na questão da família, como, por exemplo, um exemplo de uma instituição importante, que é definida pelo laço de parentesco, né, de convivência e de necessidade mútuas entre as pessoas, né? Então, a família, ela lembra naquilo que a gente discutiu sobre socialização dos indivíduos, ela é o primeiro momento em que o indivíduo, na sua trajetória de vida, passa a ter contato com uma instituição social. Ela se define como uma instituição social porque ela produz justamente essa função de estabelecer regras, normas, comportamentos que interagem com outras instituições sociais, como religião, como o próprio Estado, que estabelece suas leis, suas normas, seus direitos, suas regras. Mas a família acaba sendo, para quando a gente observa a dimensão individual, o primeiro momento de interação desse indivíduo ao longo da sua experiência de vida, que vai permitindo com que ele vá se socializando, que vai permitindo com que ele vá introjetando e naturalizando essas formas de conduta e de comportamento. Então, as famílias também, por sua vez, nas suas características, elas não são modelos universais. O que eu quero dizer com isso? Que um tipo e um modelo de família não é aplicável e nem é utilizado por diversas culturas e diversas formações sociais. Pelo contrário, existem diversas formas de famílias, isso dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma realidade política e histórica, como também de acordo com as diversas culturas, a gente tem diversos tipos de organização da vida familiar ou da instituição família. Então a gente tem famílias que são monogâmicas, ou seja, vinculadas a um homem e uma mulher e seus filhos, em torno poligâmicas e, de modo geral, um homem. As culturas muçulmanas, por exemplo, permitem o casamento do homem com várias mulheres e a convivência desses num mesmo espaço, que aí seria a monogamia, poligamia e poliandria, né? A poliandria são famílias centradas na figura da mulher. Isso em algumas sociedades africanas, tribais, elas usam esse tipo de relação, né? Em que a mulher ela estabelece casamento com vários homens. Então, é um outro tipo de construção familiar, e o que mostra Levi-Strauss, que foi um importante antropólogo da primeira metade até a segunda, ele viveu até muito recentemente, um importante antropólogo e formador da antropologia, não somente formador, mas ele foi um dos antropólogos que consolidam, podemos dizer assim, um dos clássicos da antropologia, né? Ele estuda a instituição familiar nos seus estudos antropológicos e demonstra o quão essa ideia de família identificada na monogamia, que é a família do Ocidente, do mundo ocidental, ou um modelo familiar do mundo ocidental, ele não é um modelo universal, é um modelo único. Lembrando que os próprios comportamentos familiares, eles são influenciados por outras instituições, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a proibição ou a recriminação socialmente, né,
de comportamentos como famílias formadas ou conformadas a partir de relacionamentos homoafetivos, demonstram que valores presentes em outras instituições, mas que também são instituições sociais, influenciam o próprio formato da família como instituição. Então, o que a gente precisa entender é que essas relações de parentesco e essas relações, e a família, e hoje é o que a gente vai se deter, ela é um importante fator para o próprio processo de construção do indivíduo e de interação desse indivíduo no mundo social, né? No âmbito da sociedade. Então, é muito difícil, é improvável que um indivíduo ele não tenha algum tipo de construção nesse sentido para que sua inserção na sociedade, no âmbito mais amplo, para além do seu núcleo familiar, não seja, ela de modo geral, ele é preparado ou previamente construído no ambiente familiar até o momento em que ele chega a um âmbito mais complexo e que vai além desse núcleo familiar, né? Então, isso é importante que a gente tenha a compreensão que essas instituições elas definem o nosso comportamento e nos informam, nos dão referência para que a gente interprete e saiba assumir determinados papéis sociais que, por sua vez, interferem no próprio funcionamento da sociedade. Hoje, a gente considerou mais essa dimensão da sociedade sobre o indivíduo. Então, a gente, nesse contexto, a gente vai estar sempre indo e voltando nessas dimensões, entre o geral e o particular. Beleza, galera? Um grande abraço, eu vou passar um exercício para vocês daqui a pouco. Um grande abraço.